Olá, este é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura. Você encontra com a gente também no futuraplay.org. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Espírito Santo e Distrito Federal são estados que estão investigando casos suspeitos de febre amarela, segundo o Ministério da Saúde. Dezenas de mortes já foram causadas pela transmissão silvestre da doença, ou seja, quando os mosquitos que habitam florestas passam o vírus para macacos. A notícia do surto faz a população estar mais atenta a sintomas, como febre alta, calafrios, cansaço, náuseas e vômitos. Mas é para trazer clareza sobre a doença e o modo de se proteger da febre amarela que a gente conversa com o André Siqueira, médico infectologista do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE da Fiocruz. Olá. Olá, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo ao Conexão. Obrigada por conversar com a gente sobre esse tema tão importante. Até o dia 23 de janeiro, o Ministério da Saúde havia divulgado mais de 420 casos suspeitos de febre amarela. Por que estamos atravessando esse surto? Olha, Aline, isso é uma coisa que ainda está em investigação, a gente tem que entender, né? Mas são as razões por trás disso são um aumento da circulação do vírus na região e uma presença de pessoas suscetíveis, né? Pessoas que não estão imunizadas contra a febre amarela, e isso acabou resultando nesse número expressivo de casos, né? Existe uma faixa etária que está sendo mais vitimizada? Olha, são adultos jovens, principalmente homens, né? Que é quem acaba se expondo com uma maior frequência em áreas de mata, áreas rurais e ao risco de infecção pelo mosquito, né? André, o Brasil desde 2001 tem um plano de prevenção e controle de febre amarela, febre silvestre e a forma silvestre também é a forma urbana. Explica pra gente, por favor, essa diferença. Olha, a doença em si, os sintomas e o vírus que causa a doença é a mesma na febre amarela urbana e silvestre. Essa divisão é só para a gente entender o contexto e o ambiente em que a infecção ocorre, né? Então, desde 1942, não são registrados casos de febre amarela urbana no Brasil, né? E isso se dá pelas medidas de controle, né? Então, a febre amarela urbana, ela é transmitida pelo Aedes aegypti, e os reservatórios dela geralmente são pessoas, né? São humanos que habitam aquela área, enquanto a febre amarela silvestre, o reservatório são macacos que vivem na natureza, e os mosquitos transmissores são de outras espécies que não Aedes aegypti, né? Que são hemagogos, sabetes, mosquitos que são presentes apenas em áreas silvestres. Você falou da transmissão da forma urbana pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que já sabemos, né, transmite dengue, zika e chikungunya. Existe alguma atenção, algum cuidado especial do Ministério em relação a possível, enfim, casos relacionados de forma urbana relacionados ao Aedes aegypti? A gente está nessa época de verão, então normalmente as atenções para esse mosquito se reforçam por conta das outras três doenças que eu falei, dengue, zika e chikungunya, mas agora existe uma atenção especial com relação à febre amarela ou realmente até o governo está tranquilo, não há questão para se preocupar? Olha, acho que tem que ser uma situação que deve gerar preocupação, atenção e um certo alerta, né? Apesar desse risco ainda não ser considerado alto, né? A possibilidade com uma maior circulação do vírus no país e a chance de uma pessoa com vírus na circulação entrar numa área onde existe uma densidade alta de Aedes aegypti e algum desse mosquito comece se infecte com o vírus e passe a transmiti-lo, é algo que a gente tem que estar bastante atento, né? Mais um motivo para enfatizar a necessidade da vacinação, o combate ao Aedes aegypti, né, por todos os motivos que você deixou certo, e atenção ao serviço de saúde para detectar casos suspeitos
de pessoas que tenham viajado para áreas de risco e voltem com sintomas da febre amarela para detectar se são casos de febre amarela mesmo e se forem, que as medidas necessárias forem tomadas. A vacina contra a febre amarela é realmente a única e a melhor forma de prevenção? Olha, é a melhor forma de prevenção porque é uma vacina bastante eficaz, né? E as outras formas de prevenção são as que evitam a picada do mosquito, né? O uso de repelente, roupas compridas, uso de inseticidas, né? Isso também diminui o risco de transmissão, mas principalmente a vacina. Está ocorrendo uma corrida aos postos de saúde, né, em busca dessa vacina contra a febre amarela. Como é que vocês organizaram essa distribuição e essa atenção à população? Olha, essa organização cabe a cada governo local, né? E acho que é algo que tem que ser feito com bastante critério, né? Apesar da produção de vacina ser suficiente para as necessidades do país e ter havido um aumento, com esse aumento da demanda, né, existe uma corrida de pessoas que querem se vacinar mesmo que elas não estejam sob risco, né, e isso tem que ser avaliado com bastante critério. A gente tem que confiar na população sobre o risco de cada indivíduo viajar ou desenvolver alguma atividade de maior risco de infecção ou que ela já tenha recebido uma dose de vacina, né? Então a prioridade tem que ser para pessoas que vivem nas áreas de transmissão, né, e que nunca tenham tido nenhuma dose da vacina, né? Essa que tem que ser a prioridade dos governos locais, dos profissionais de saúde e da própria população, para não deixar que as pessoas que mais necessitam não recebam a vacina. Existe uma quantidade de doses da vacina corretas? Olha, o que o governo brasileiro recomenda é que a gente tenha receba pelo menos 2 doses da vacina, né, com intervalo de 10 anos entre elas. Isso seria suficiente para promover uma proteção duradoura pela vida toda, né? Mais que isso era o que era recomendado antes, mas não há tanto benefício. E quem não mora numa área de risco, mas pretende visitar uma dessas regiões, precisa tomar com quanta antecedência a vacina? O ideal é que tome com pelo menos 10 dias de antecedência para o deslocamento, né? Que aí, antes disso, a gente sabe que a vacina ainda não fez o efeito protetor, né? Então, se ela tem alguma viagem planejada, de preferência 1 mês antes, mas no mínimo 10 dias de antecedência. Alguma outra orientação, André, que você queira deixar para a população em relação a essa doença? Sim, é importante a gente saber que a vacina tem algumas contraindicações, né? Então, ela é uma vacina de vírus atenuado, que em pessoas que tenham um comprometimento do sistema imune, né, do sistema de defesa, ela pode causar eventos adversos, inclusive graves, né? Então, crianças abaixo de 6 meses, gestantes, idosos e pessoas que tenham doenças que comprometem o sistema imune, como câncer, diabetes e outras doenças, devem consultar o médico antes de tomar a vacina. André, obrigada pelas suas dicas, pelas suas orientações aqui no Conexão. É um prazer e bom contribuir para melhorar a informação e tirar essas dúvidas da população. Sem dúvida. Então, uma próxima. O Ministério da Saúde distribuiu no mês de janeiro apenas 650 mil doses da vacina de febre amarela para todo o país, como parte da rotina de abastecimento do calendário nacional de vacinação. E ter a carteira de vacinação em dia é muito importante para quem quer viajar e conhecer novos destinos. É sobre turismo no Brasil que vai tratar a próxima entrada do Conexão Futura. Não perca essa conversa, a gente volta já já.